Há homens que passam pelo mundo sem deixar marcas visíveis. Outros deixam rastros tão profundos que o tempo tenta apagá-los por cansaço. Albert Fish pertence a essa segunda categoria. Sua presença não se impõe pelo que ele dizia, mas pelo que insistia em existir dentro dele, silenciosamente organizado, repetido, cultivado. Ele viveu em uma época que acreditava no progresso como promessa de redenção. Trens cruzavam cidades, a ciência avançava, a moral se apresentava como sólida. E, no entanto, em meio a essa aparência de ordem, uma mente se estruturava em torno da dor, do controle e da repetição. Nada ali era repentino. Tudo amadurecia com a paciência de quem aprende a esperar. Albert Fish caminhava pelas ruas com a aparência comum de um homem envelhecido, quase apagado. Mas o que o movia não estava nos gestos visíveis. Estava na forma como ele organizava seus pensamentos, na maneira como transformava impulsos em método, crenças em justificativa, sofrimento em prática. O tempo para ele não curava, o tempo ensinava. Este caso não exige imaginação, ele exige atenção. Cada passo foi registrado, cada escolha deixou vestígios. A violência não aparece como ruptura, mas como continuidade. Uma sequência lógica dentro de uma mente que encontrou sentido onde não deveria haver nenhum. Falar de Albert Fish é aceitar que algumas histórias não existem para entreter. Elas existem para lembrar que o horror também pode ser paciente, metódico e banal na superfície. E que às vezes compreender não traz alívio, traz responsabilidade. Se este conteúdo te fez pensar, então ele já cumpriu seu papel. Aqui, cada caso é tratado com tempo, método e responsabilidade, não para chocar, não para entreter de forma fácil, mas para compreender o que muitos preferem ignorar. Se inscreva no canal para acompanhar outras análises que não simplificam o horror e não o transformam em espetáculo. Os próximos episódios continuam explorando casos reais, com rigor histórico e leitura psicológica profunda. E se houver um nome, um caso ou uma história que você acredita que merece esse mesmo nível de análise, deixe nos comentários. Crime sem tempo. O tempo passa. O sangue, não. Agora, vamos aos fatos. Albert Fish nasce em 1870, em Washington, em uma família marcada por instabilidade, diferença extrema de idade entre os pais e um ambiente doméstico que jamais ofereceu estrutura emocional consistente. O pai, já idoso, morre quando Albert ainda é criança. A mãe, sobrecarregada e sem condições de sustento, toma uma decisão que vai definir o resto da vida do filho: entregá-lo a um orfanato estatal. O orfanato não funciona como abrigo, funciona como sistema de contenção. Crianças são mantidas sob disciplina rígida, punições físicas constantes e ausência completa de afeto. Castigos corporais fazem parte da rotina. Chicotes, palmadas, confinamento e humilhação são aplicados não como exceção, mas como método educativo. É nesse ambiente que Albert Fish começa a associar dor à atenção. A dor passa a ser a única experiência intensa, previsível e repetida. O corpo aprende antes da mente. Ele descobre que sofrer o coloca no centro de algo, mesmo que esse algo seja violência. A punição cria presença. O castigo produz sensação. Aos poucos, a dor deixa de ser apenas algo imposto e passa a ser algo buscado. Ainda criança, Albert começa a provocar deliberadamente situações que resultam em punição. Não há relato de medo, há curiosidade, há insistência. O corpo aprende que a dor gera estímulo físico intenso e uma forma distorcida de excitação. Esse processo acontece cedo demais para ser chamado de escolha consciente. Trata-se de condicionamento. Durante o período no orfanato, surgem os primeiros sinais claros de masoquismo. Ele relata, já adulto, que gostava das surras,
que esperava por elas, que sentia algo que não conseguia nomear, mas que o prendia àquela experiência. O sofrimento deixa de ser apenas algo suportado, passa a ser desejado. Ao sair do orfanato e retornar ao convívio da mãe, Albert já carrega uma estrutura psíquica profundamente deformada. A infância não foi um período interrompido, foi um período formador. Não há resgate emocional posterior, não há correção. O que se cristaliza ali continua crescendo. Na adolescência, esse interesse pela dor se amplia. Ele começa a se machucar propositalmente, utiliza objetos pontiagudos, crava agulhas no próprio corpo, observa o próprio sofrimento com atenção quase clínica. O corpo se transforma em território de experimentação. Paralelamente, surgem os primeiros impulsos sexuais ligados diretamente à dor. Não há erotização convencional, há excitação associada ao sofrimento físico, à punição e ao controle. Essas experiências não aparecem isoladas, elas se organizam. A dor passa a ocupar um lugar central na construção do prazer. Nesse período, Albert Fish já não é apenas um jovem marcado por traumas, ele é alguém que aprendeu, desde cedo, a transformar violência em método interno de funcionamento. A infância não termina, ela se prolonga como estrutura. Quando a adolescência chega ao fim, o que se vê não é um sujeito em formação, mas uma mente já moldada por anos de repetição. Dor como estímulo, sofrimento como linguagem, controle como necessidade. O que virá depois não surge do nada, ele apenas encontra a oportunidade. Na juventude e início da vida adulta, Albert Fish passa a organizar de forma mais clara aquilo que havia aprendido ainda criança: a associação entre dor, excitação e controle. Nesse período, ele se descobre homossexual e passa a se relacionar com homens, inicialmente de forma clandestina, em um contexto social que tratava a homossexualidade como crime e desvio moral. Essas primeiras relações não são afetivas, elas se estruturam em torno de práticas extremas, relatadas pelo próprio Fish anos depois, sempre ligadas à humilhação, à sujeira e à dor. Entre essas práticas está a coprofagia, descrita em depoimentos e interrogatórios não como episódio isolado, mas como parte de um conjunto de comportamentos parafílicos que já estavam plenamente consolidados. O prazer não vinha da relação em si, mas da degradação física e psicológica associada a ela. Paralelamente, o masoquismo se intensifica. Fish passa a se ferir com frequência. O uso de agulhas torna-se recorrente. Ele as introduz profundamente no próprio corpo, a ponto de perder algumas internamente, convivendo com dor constante ao se mover. Anos depois, exames médicos confirmariam a presença dessas agulhas alojadas em seu corpo. Não se trata de impulso momentâneo, mas de repetição deliberada. A dor deixa de ser episódio e passa a ser estado permanente. Apesar disso, Albert Fish constrói uma vida social aparentemente convencional. Ele se casa com uma mulher, tem filhos e mantém, por anos, uma rotina doméstica que não levanta suspeitas imediatas. Os registros e depoimentos indicam que ele não agredia os filhos e não há evidência de violência sexual contra eles. Pelo contrário, relatos mostram um pai presente em atividades cotidianas, envolvido em brincadeiras e jogos domésticos. É nesse ponto que sua estrutura psíquica se revela com mais clareza. Algumas dessas brincadeiras eram organizadas de modo que, caso ele perdesse, o castigo fosse físico, geralmente envolvendo chicotadas. Os próprios filhos participavam sem compreender o significado real daquilo. Mais tarde, o próprio Fish admitiria que perdia de propósito, criando regras para garantir a punição. O jogo era apenas um meio, o objetivo continuava sendo a dor. Fora de casa, seus interesses se expandem para a observação. Ele passa a frequentar casas de banho públicas, locais onde homens se despem coletivamente. Não há registros de abordagem direta nesse momento. O comportamento é voyeurístico. Observar passa a ser suficiente para alimentar fantasias que já estavam profundamente estruturadas. Nesse mesmo período, Albert Fish desenvolve uma fixação específica pela anatomia masculina, em especial pela figura do pênis.
Esse interesse não surge de uma relação íntima, mas de uma experiência relatada por ele após visitar um museu de cera. Diante das representações anatômicas expostas, Fish passa a observar o órgão de forma obsessiva, não como símbolo sexual convencional, mas como objeto de poder, vulnerabilidade e controle. A partir dessa experiência, nasce uma curiosidade persistente pela castração, não como fantasia isolada, mas como ideia recorrente ligada à dor, à mutilação e à submissão absoluta do corpo. Em seus relatos posteriores, ele demonstra interesse intelectual e mórbido pelo tema, buscando compreender o limite físico do sofrimento humano associado à perda do órgão. A curiosidade não se traduz imediatamente em ação contra terceiros, mas passa a integrar o conjunto de pensamentos que alimentam suas parafilias. Esse interesse se soma às práticas já existentes, o masoquismo extremo, a humilhação, a observação clandestina e contribui para a construção de uma lógica cada vez mais rígida, na qual o corpo deixa de ser humano e passa a ser tratado como objeto de experimentação. O museu não desperta algo novo, ele apenas oferece uma imagem concreta para uma obsessão que já estava em formação. Com o tempo, porém, a observação deixa de bastar. As fantasias se tornam mais específicas, mais invasivas e mais voltadas ao controle absoluto do outro. A combinação entre parafilias extremas, ausência de freios morais e uma vida dupla sustentada por anos cria o cenário ideal para a escalada. O primeiro homicídio não surge como ruptura, mas como continuação lógica de um processo longo. Nada ali é improvisado, nada acontece de forma súbita. Quando Albert Fish finalmente cruza esse limite, ele já não está experimentando algo novo, está apenas levando sua lógica interna até onde ela sempre apontou. Antes de chegar ao assassinato documentado que o levaria à prisão, Albert Fish já havia tido experiências de violência extrema contra menores que não resultaram em sua morte. Um dos primeiros casos que ele mesmo relatou aconteceu em 1924, com um menino chamado Baden. Fish levou o garoto para uma casa isolada, o torturou por cerca de 2 semanas e, em determinado momento, cortou parte de seu pênis. Ele deixou a criança ali, envolveu a ferida e colocou ao lado do menino uma nota de $10 antes de ir embora. Fish não soube nem tentou saber o que aconteceu depois com aquela criança. Esse episódio antecipa de forma clara a lógica que perseguiria suas ações. O corpo como objeto, a dor como elemento central e a ausência de preocupação com as consequências humanas. Fish não precisava matar para exercer seu domínio. A dor já era suficiente naquele momento. 4 anos mais tarde, em 1928, o próximo passo desse padrão fatalmente se concretizou. Na edição dominical do jornal The New York World, Albert Fish leu um anúncio que dizia: "Jovem homem, 18 anos, deseja posição no campo. Edward Budd, 406, West 15th Street." Ele respondeu ao anúncio sob o nome falso de Frank Howard e foi até a casa dos Budd, em Manhattan. O propósito inicial, conforme confessado por Fish, era oferecer um emprego rural a Edward Budd, o jovem cujo anúncio ele tinha visto. Mas, ao visitar o lar da família, composta pelos pais Albert Francis Budd Sr. e Delia Bridget Flanagan Budd, ele viu pela primeira vez a filha de 10 anos deles, Gracie Budd, e seu olhar mudou. Fish deixou a casa prometendo voltar na semana seguinte para buscar Edward, dizendo que havia combinado tudo e que o rapaz logo teria trabalho e poderia ajudar em casa. Na realidade, ele já pretendia seguir outro rumo, movido por sua obsessão. Quando retornou, ele disse à família que precisava ir ao aniversário de sua sobrinha naquela noite, uma mentira deliberada, e pediu para levar Gracie com ele. Inicialmente, a mãe, Delia, recusou, mas o pai, Albert Sr., incentivou. Gracie era tímida e solitária, disse ele,
e poderia brincar e se divertir antes de ir embora. Confiando nele, eles deixaram que a menina saísse de mãos dadas com Fish. Esse foi o último momento em que Grace Budd foi vista viva. Fish a levou para um lugar isolado em Irvington, no estado de Nova York, e naquele cenário consumou um crime que combinou assassinato e canibalismo. A investigação oficial mostrou que ele estrangulou a menina até a morte, em um local conhecido como Wisteria Cottage, depois a decapitou e consumiu partes do corpo nos dias seguintes. O desaparecimento de Grace permaneceu sem solução por anos, em parte porque na época essas buscas não geravam a mesma mobilização imediata que gerariam hoje. Foi só 6 anos depois, em 1934, que Fish enviou uma carta manuscrita à família Budd, detalhando exatamente o que fizera com Grace e fornecendo informações que permitiram às autoridades rastreá-lo. Esse envio da carta marcou não apenas a tragédia de Grace, mas também o fim da impunidade de Fish. A investigação que se seguiu começou a ligar os fios de uma história que até então parecia desordenada, mas que agora tinha um traço documental claro. Seis anos após o desaparecimento de Grace Budd, a família recebe uma carta. O remetente não pede desculpas, não demonstra arrependimento. Ele descreve, com frieza meticulosa, o que fez com a menina. O texto é longo, organizado e deliberadamente cruel. Albert Fish escreve como quem relata um procedimento, não um crime. A carta não busca absolvição, busca impacto e cumpre esse papel. O envelope fornece a pista decisiva. A polícia rastreia o endereço de origem até uma pensão em Nova York. Em 13 de dezembro de 1934, Albert Fish é preso sem resistência. Não tenta fugir, não nega. Desde o primeiro contato com os investigadores, demonstra disposição para falar. Durante os interrogatórios, Fish confessa o assassinato de Grace Budd. Em seguida, passa a relatar outros crimes cometidos ao longo de décadas. Algumas destas confissões podem ser confirmadas por registros, testemunhos e evidências físicas. Outras permanecem impossíveis de verificar completamente. Ainda assim, o padrão se mantém: escolha de vítimas vulneráveis, manipulação simples, violência prolongada e ausência total de empatia. Exames médicos realizados após a prisão confirmam algo que ele próprio já havia descrito: dezenas de agulhas inseridas profundamente em seu corpo, algumas alojadas há anos. Albert Fish conviveu com dor constante de forma deliberada. A dor não aparece como consequência, ela ocupa o centro do funcionamento psíquico. No julgamento, a defesa tenta sustentar insanidade mental. Psiquiatras reconhecem a presença de distúrbios graves, parafilias extremas e delírios religiosos. Ainda assim, o tribunal conclui que ele compreendia plenamente a natureza de seus atos. Ele sabia o que fazia e escolhia fazê-lo. Albert Fish é condenado à morte pelo assassinato de Grace Budd. Em 16 de janeiro de 1936, na prisão de Sing Sing, ele é conduzido à cadeira elétrica. Relatos da época indicam que não demonstrou medo, tratou o momento como mais uma experiência física. Não há pedido de perdão, não há colapso emocional. E, naquele instante final, segundo testemunhas, sua reação resume toda a sua trajetória. A frase a seguir não foi registrada literalmente, mas expressa com precisão o que Albert Fish parecia sentir diante da execução. Finalmente, a sensação suprema que passei a vida inteira procurando. O fim de Albert Fish não oferece alívio. Não há encerramento moral reconfortante. O que permanece é o entendimento de que esse caso não nasce de um único evento, nem de uma explicação simples. Ele se constrói ao longo de anos de abandono, violência institucional, distorções profundas do prazer e falhas sistemáticas de proteção aos mais vulneráveis. Este não é um caso para entretenimento, é um caso para memória histórica. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para acompanhar outras análises feitas com tempo, método e responsabilidade.
E nos comentários, diga qual caso você acredita que merece ser analisado aqui na próxima semana. Porque você está no Crime Sem Tempo. O tempo passa, o sangue não. Nos vemos no próximo caso.